Olá, tudo bem, galera? Está voltando aqui na continuação da nossa aula de prisão preventiva. Lembra que na última aula, na primeira parte da aula, nós falamos dos pressupostos e falamos dos requisitos. Requisitos que existem ali no artigo 312 do nosso Código de Processo Penal, que são alternativos, e os pressupostos que são cumulativos. Agora iniciaremos essa aula falando sobre as hipóteses de cabimento. É um tema tranquilo, é bem rápido, fique aí, permaneça aí no local, sente, ouça, é importante que você consiga ouvir esta aula aí num lugar que você tenha uma atenção plena nessa aula, são poucos minutos. Galera, vamos falar sobre as hipóteses, vai. Quais são as hipóteses de cabimento? As hipóteses de cabimento estão no artigo 313 do Código de Processo Penal. Primeiro, a prisão preventiva cabe contra crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Ó, fica atento a isso. Tem que ser um crime doloso e a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Um exemplo, artigo 121, simples, homicídio simples, de 6 a 20 anos. A pena máxima é superior a 4 anos. Se a gente for ali para o artigo 150, que trata da violação de domicílio, ó, a pena é de 1 a 3 meses. Ó, essa pena já não cabe uma prisão preventiva. Então essa primeira hipótese, crimes dolosos, pena máxima superior a 4 anos. Você vai ter que fazer essa análise. Crime doloso, quando você já tiver sido condenado também, segunda hipótese, quando você tiver sido condenado por um crime doloso que já tenha transitado em julgado, a condenação já transitou em julgado. Vai ter que ter essa hipótese de cabimento. Também aqui são questões alternativas. Segunda hipótese, quando você tiver sido condenado, quando o indivíduo tiver sido condenado por um crime doloso já transitado em julgado, ó, tem que ficar esperto nisso. O crime doloso transitado em julgado, que o indivíduo não tenha entrado com uma reabilitação, que ele não tenha sido beneficiado pela reabilitação. Se ele se reabilitou com esse procedimento de reabilitação, não pode ser utilizada essa hipótese, não vai poder acontecer essa hipótese. Violência doméstica, terceira hipótese, violência doméstica e familiar, contra mulher, contra adolescente, contra idoso, contra enfermo, violência doméstica familiar, uma hipótese que autoriza a prisão preventiva. A quarta hipótese, a quarta hipótese é quando ele não fornecer dados, quando existir uma dúvida sobre a identidade do indivíduo e ele não fornecer dados nenhum que possa esclarecer essa dúvida. É a quarta hipótese de cabimento. Galera, então são 3 hipóteses. Primeira, vamos repetir, aqui é como se fosse a aula. Primeira, crimes dolosos cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Segunda, quando você já tiver sido condenado por um crime doloso, uma condenação que já transitou em julgado, a violência doméstica e familiar, crimes contra a mulher, contra crianças, adolescentes, idosos e enfermo. Isso faz parte de uma medida protetiva. Quando o indivíduo deixar dúvidas sobre a sua identidade e quando esse indivíduo não fornecer elementos para esclarecer essa dúvida. Galera, aqui é o momento de a gente fazer uma observação. Abra aí, na hipótese, observação. Se o juiz ele perceber que existe algumas das excludentes do artigo 23 do Código Penal, que é o que? Estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, estado de necessidade, ele jamais pode decretar essa prisão preventiva. Se o sujeito, se o indivíduo envolvido ali no crime, ele estiver dentro dessas excludentes do artigo 23, ele não pode decretar a prisão preventiva. Essas são as hipóteses. Vamos para as modalidades. Aqui é muito rápido, é simples. Quais são as modalidades de prisão preventiva? A primeira é uma prisão preventiva autônoma. Uma prisão preventiva que é decretada por uma representação, lembra do delegado? Por um requerimento do promotor ou do querelante. Não existe prisão preventiva nenhuma. Durante a persecução surge esse pedido e, independentemente de qualquer outra prisão que existia, é solicitada essa prisão.
Isso é uma prisão na modalidade autônoma, prisão preventiva convertida. A pessoa é presa em flagrante delito e aí vai para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz ele percebe que existem os pressupostos, que existem os requisitos e que existem as hipóteses de cabimento. Então ele converte a prisão em flagrante para uma prisão preventiva, essa chamada de prisão preventiva convertida. A prisão preventiva substitutiva. Prisão preventiva substitutiva é um outro tipo, é uma outra modalidade de prisão preventiva. A prisão preventiva substitutiva é para aquele indivíduo que desobedeceu uma cautelar. Então o juiz ele decreta a prisão preventiva como forma de substituir uma cautelar que já existe. Tranquilo com essas modalidades? As revogações. Vamos partir para as revogações. É o nosso 10º tópico aqui de prisão preventiva. Quando pode ocorrer a revogação de uma prisão preventiva? Quando pode ocorrer a revogação de uma prisão cautelar, modalidade preventiva? Qualquer tipo de modalidade, autônoma, convertida ou substitutiva. Agora vocês já sabem isso, a gente já está conversando com uma galera que já tem esse conhecimento. Revogação pode ocorrer a qualquer momento, antes do trânsito em julgado. Qual o prazo da prisão preventiva? Lembra que a gente fez lá na outra aula? O prazo da prisão preventiva é até o trânsito em julgado, ou quando cessar os pressupostos, os requisitos ou as hipóteses. Aqui na revogação, você tem que ter isso em mente. Pode ocorrer a qualquer momento, antes do trânsito em julgado. Tranquilo? Ó, a gente vai para um outro tópico agora, que é a prisão preventiva domiciliar. Pode existir a prisão preventiva domiciliar? Galera, ó, fica de estudo para vocês. Artigo 317 do Código de Processo Penal. Prisão domiciliar pode existir? Lá existe as hipóteses em que a prisão domiciliar pode existir. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que tem que ser provado de uma forma coerente, tem que ser uma prova robusta para que aconteça isso. Mas questões de prisões preventivas domiciliar, o sujeito ele tem mais de 80 anos, ele tem uma doença grave, o sistema carcerário não tem condição de prestar o auxílio para ele cabido ou que deve ser prestado dentro do sistema carcerário, a gestante, aí tem lá, quando tem crianças de 6 anos, menores de 12 anos, quando você é o único que pode cuidar do menor. Então fica aí, ó, uma matéria para você estudar que com certeza eu vou pedir em prova. Artigo 317 do Código de Processo Penal. Prisão preventiva domiciliar. Por enquanto você tem que saber que existe a modalidade de prisão preventiva domiciliar. Tranquilo? Galera, as prisões especiais. Isso aqui muito interessa. Tem muita gente aí que está fazendo faculdade só para ser beneficiado com essa prisão preventiva especial. Ah, eu tenho um curso superior. Ah, eu tenho uma faculdade, terminei a faculdade. Ali no artigo 295 do Código de Processo prevê as modalidades de prisão preventiva especial. Isso acontece só durante a prisão preventiva. Lembrando que a prisão preventiva acontece na parte de persecução penal. Ali, ó, os ministros, os diplomados, pessoas que têm diplomas de ensino superior. Então é importante também que vocês saibam isso. Existem modalidades de cumprimento da prisão preventiva de uma forma especial, em um estabelecimento específico para as pessoas que têm aquelas características. Existe, está no artigo 295. Essa prisão preventiva, ela é cumprida em um estabelecimento específico, especial para isso. A forma de cumprimento dela é no regime especial. Tranquilo? Galera, a gente vai encerrando aqui a prisão preventiva e futuramente, ou por uma videoaula, ou por uma live no Instagram, estaremos falando aí características importantes da prisão em flagrante. Eu espero que você possa estudar aí na sua casa, possa acessar nosso portal, possa ler o livro que eu mandei para vocês em PDF. O livro já tem em PDF, está muito fácil, mastigado. Estudem, não deixe a peteca cair, como eu falei na primeira aula. Na minha aula, eu estou dando a matéria para vocês. Vocês têm um conteúdo legal que já está postado lá no AVA, e vocês também já têm um manual que você pode acompanhar, estudar em casa. O importante é que você organize o seu tempo de estudo.
Tchau, tchau. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, onde você estiver, o momento que você estiver para vocês. E com fé em Deus que em breve estaremos aí em sala de aula.